Continuando, questão número 2, vamos ver. FCC, técnico judiciário do Tribunal Regional do Trabalho, nona região. Ok, vamos lá. Opa, proposição P. O computador é uma máquina. Oh, interessante, hein? O computador é uma máquina. Proposição P, simples P. Outra proposição. Proposição simples Q. Compete ao cargo de técnico judiciário a construção de computadores. Se você notar, essa questão vai exigir que você valore como verdadeiro ou falso aquelas proposições de acordo com o que está escrito, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Em relação às duas proposições, é correto afirmar que, letra A proposição composta P ou Q é verdadeira. A proposição composta P e Q é verdadeira. A negação de P é equivalente à negação de Q. P é equivalente a Q. E P implica Q. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Primeira coisa que você tem que fazer, ou seja, o que a banca exigiu, é que você valore essas proposições. O computador é uma máquina. Realmente, o computador é uma máquina. Então, se o computador é uma máquina, ela vai receber uma valoração verdadeira. Está aqui, ó. O computador é uma máquina. Perfeito. Compete ao cargo de técnico judiciário a construção de computadores. Impossível. Essa é uma proposição falsa. Não compete ao cargo de técnico judiciário a construção de computadores. Compete, sim, a empresa responsável lá para construir computador, que eu também não vou fazer propaganda aqui, né, do computador. Então, a proposição simples P, ela é verdadeira. A proposição simples Q, ela é falsa. Então, nós temos duas valorações, P verdadeira e Q falso. Ok. Bom, eu vou determinar aqui, eu vou começar por uma letrinha aqui. P implica Q. Isso é uma condicional. Lembra? A condicional, ou pode ser chamado de implicação. Ele está dizendo que P implica Q. Então, vamos ver o que acontece. Vamos colocar as letrinhas aqui, ó. Vamos ver Q aqui, ó. Olha lá. P implica Q, se P, então Q. O P, ele recebeu valoração verdadeira. E o Q recebeu valoração falsa. Lembra? No se, então, se o primeiro for verdadeiro, o segundo for falso, ela fica falsa. Então, essa resposta, ela está errada. Vamos eliminá-la. Junto com ela, vamos eliminar esse aqui também. Perfeito. Ok. Letrinha D. P é equivalente a Q. Espera aí. Olha só, a matéria de equivalência a gente ainda vai ver. Só que eu já vou adiantar para vocês. Para elas serem equivalentes, elas têm que receber a mesma valoração. Ou as duas verdadeiras, ou as duas falsas. Não existe equivalência de proposições em que uma é verdadeira, outra é falsa. E normalmente essas equivalências a gente vai ver em proposições compostas. Equivalência lógica de proposições compostas, que é um assunto que virá logo após a gente terminar todo esse assunto envolvendo a parte aí de lógica proposicional, sentencial, ok? Então, vamos lá. P é equivalente a Q? Olha aí. Um é verdadeiro, outro é falso. Já está fora da equivalência. Então, também eu vou eliminar. Ok? A negação de P é equivalente à negação de Q? Lógico que não. A negação de P ficaria falso. A negação de Q ficaria verdadeira, aconteceria a mesma coisa. Na verdade, a letra C, a letra D, ele trocou 6 por meia dúzia. Mesma coisa, então você tem que eliminar. Perfeito? Bom, letra B. A proposição composta P e Q é verdadeira? Não, ela não é verdadeira. Professor, por quê? Definição. Que conectivo tem aqui? O E. E o E só é verdadeiro se ambas as proposições simples fossem verdadeiras. E elas, as duas não são verdadeiras. Por isso que a letra B também ela está eliminada. E por eliminação, sobrou uma proposição aqui, que é P ou Q, na letra A. Agora vamos ver se está certinho. O conectivo ou só será falso se ambas as proposições fossem falsas. Se pelo menos uma for verdadeira, ela vai ficar verdadeira. Então, se aqui P é verdadeiro e Q é falsa, resposta certa, letra A. Porque no conectivo ou, basta que
uma proposição seja verdadeira. E ele afirmou que é verdadeira. E, né, legal essa questão é da FCC, mas está muito parecida com questões do CESP, né? Porque o CESP também cobra isso dessa forma. Por isso que eu digo, não importa a banca tem que seguir a parte de lógica, a parte de teoria. Então, isso aí fica a critério da banca trabalhar ou não. Então, questão 2, resposta certa, letra A, porque no conectivo ou, pelo menos uma verdadeira, ela ficará verdadeira. Muito bom. Vamos partir para a terceira questão. Terceira questão. Vamos ver o que vai aparecer aí para mim. Questão 3. Fundação Carlos Chagas, técnico judiciário, Tribunal Regional do Trabalho, 9ª região. Vamos ver. Ok, vamos lá. Vamos buscar aqui. Leia atentamente as proposições simples P e Q. Ok? Vamos lá. Proposição simples P. João foi aprovado no concurso do tribunal. Muito bom. Ok. Proposição Q. João foi aprovado em um concurso. Muito bom. Vamos ver o que ele quer, né? Nesse caso aqui não tem como você valorar como é verdadeiro ou falso. Ou seja, a questão não está pedindo isso. Ok? Então, vamos ver o que a questão vai te solicitar. Vamos lá. Do ponto de vista lógico, uma proposição condicional, condicional é um conectivo se, então. Então, ele está querendo o se, então. Pode ver, ó. Se. Então, na verdade, correto em relação a P e Q. Esse tipo de exercício é muito importante que você saiba trabalhar com a teoria de conjunto. Por isso que desde o nosso primeiro encontro, a gente está demonstrando como montar essas tabelas, como aplicar os conectivos usando a teoria de conjunto. Perfeito? Então, vamos ver aqui o seguinte. Lembrando que a condicional é o se então, que é um conjunto dentro do outro. Isso quer dizer que o conjunto P tem que estar dentro do conjunto Q ou vice-versa, porque ainda não sei. Então, vamos ver quem é que vai acontecer aqui, tá? Então, vamos buscar. Vamos lá, vamos buscar aqui. Aqui. Conjunto Q. Opa! Será que vai ter o conjunto Q vai estar dentro ou vai estar fora? Vamos ver, né? Ok, vamos buscar outro conjunto. Ali, aqui. Então, agora é que são elas. Agora, onde vem o entendimento. Vamos ver qual é o entendimento? A proposição Q está dizendo o seguinte, João foi aprovado em um concurso. Ele te deu uma ideia geral em um concurso. Qualquer concurso, tá bom? Na proposição P, João foi aprovado em um concurso do tribunal. Ele já restringiu. Opa, peraí. Então, a proposição P, na verdade, é o meu conjunto de dentro. Porque, olha só, porque se você passa no concurso tribunal, ok? Logicamente, você passa numa prova de concurso. Mas será que se você passar numa prova de concurso, necessariamente você passou no tribunal? Não, porque o concurso você pode ter passado em outros órgãos, tá? Como Senado, Câmara, INCRA, Anatel, CGU e etc, etc, etc. Então, pela nossa visão de conjunto, você entende que o fato de você ter passado no tribunal garante que você passou num concurso. Mas o fato de você passar num concurso não quer dizer que necessariamente você passou no tribunal. Por isso que a proposição P é o conjunto de dentro e a proposição Q é o conjunto de fora. Então, uma condicional certinha seria essa daqui, ó. Se P, então Q. Você já deve ter notado que existe essa resposta aqui, ó. Perfeito? Então, agora, para exemplificar, só para a gente ficar bem certinho quanto a essa teoria. O conjunto de dentro garante o de fora, mas o de fora não garante o de dentro. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um exemplozinho aqui. Digamos que a pessoa tenha passado num concurso, aprovado em um concurso qualquer. Onde é que ele vai entrar? Aqui, ó.
Tá vendo? Esse rapaz aqui está dizendo que é o seguinte, que ele passou no concurso. Mas olha só, tá vendo? Ele passou no concurso. Não necessariamente no tribunal, pode ter sido em qualquer outro concurso, tá? Então, lá está dizendo, ó, se Q, então P. Não necessariamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retirar dali. Tá vendo? Ok. Olha só. Aí ele vai me dizer o seguinte, outras situações aqui, tá? Se P, então não Q. Vamos ver o que ele vai tirar? Vamos lá? Vamos lá. Olha só. Ok? Ah, desculpa. Ele entrou aqui, essa situação, tá? Só para exemplificar que esse daqui, o que acontece? Aqui ele passou no concurso do tribunal. Então, logicamente, ele passou também no concurso público e prova que existe uma resposta aqui em relação a isso. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos ver o que ele vai tirar aqui. Ok. Depois, se não P, então não Q? Não necessariamente. Se ele não passou aqui, não quer dizer que não tenha passado aqui. Então, eu vou retirar. Ok? Se não Q, então P? Também não necessariamente. Então, tira isso daqui. E notem, se P, então Q seria a nossa resposta correta. Porque se ele passou no concurso tribunal, então ele foi aprovado numa prova de concurso. Será que se ele foi aprovado na prova de concurso, ele passou na prova do tribunal? Não necessariamente. Então, a resposta certa é a nossa letra C. Se P, então Q. Está aqui o nosso desenhozinho, dizendo que se ele está aqui dentro do conjunto P, então ele está dentro do conjunto Q. Mas será que se ele estiver dentro do conjunto Q, então necessariamente ele está dentro do conjunto P? Não necessariamente. Você pode ver que ele pode estar nas duas posições ao mesmo tempo, por isso que a resposta não poderia ser o contrário do que essa daqui. Se P, então Q. Perfeito. Mais uma questão vencida. Vamos partir para uma nova questão. Vamos ver uma questão. Vamos ver o que vai aparecer aí para nós, né? Olha lá. Questão 4. Olha só. Tá vendo? Eu fiz uma questão, aquelas questões, as 3 primeiras questões da FCC. Aí eu fiz questão de colocar essa aqui da ESAF, tá? Auditor Fiscal do Trabalho, só para você perceber como é que vai ver o nível dessas questões, ok? Para você ver que as bancas trabalham sempre com o mesmo conteúdo, da mesma forma. Vamos ver o que tem para nós aqui. Ó. Um exemplo de tautologia é... Aí ele colocou letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Uma dessas aqui, ela vai ser uma tautologia. Perfeito? Então, a melhor saída para esse tipo de questão, por enquanto, nesse nível de estudo, é você escolher aqui a letra A e montar uma pequena tabela verdade. É claro que você consegue resolver sem tabela, mas para isso você já tem que ter uma prática, você tem que estar já praticando, já ter bom conhecimento para você perceber as situações. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui a minha letra A, vamos ver o que vai colocar. Ó. Letra A, se João é alto, então João é alto ou Guilherme é gordo. A gente pode trocar se João é alto com a letrinha A, João é alto, letrinha A, e Guilherme é gordo com a letrinha G, ou a letra que você quiser, tá? Então, vamos transformar isso aqui na linguagem proposicional. Tá? Então, rapidinho a gente vai ver isso aí. Então, vamos lá, o que vai acontecer aqui. Vamos buscar aqui, proposição A, que é João é alto. Aí eu vou colocar uma proposição G, que Guilherme é gordo. Perfeito. Então, vamos lá, vamos colocar logo a outra aqui. A ou G, porque eu tenho um ou aqui, lembrando. E agora eu coloco ela toda assim, se A, então vamos buscar aqui, A ou, desculpa, A, então A ou G, que é justamente o que está escrito aqui na nossa forma proposicional, perfeito? Então vamos lá. Lembrando, 2 proposições simples, se tem 2 proposições simples, eu vou ter 4 linhas, sendo que 2 verdadeiras e 2 falsas. Então, vou buscar aqui, ó, verdade. Vou buscar aqui, verdade. Aqui, falso e falso. Então, 2 verdadeiras e 2 falsas. Também não necessariamente nessa ordem. Se não é necessariamente nessa ordem, eu posso trocar essa ordem como a gente já vem batendo na tecla. Depois eu vou colocar verdadeiro,
falso, verdadeiro, falso. Perfeito? Então, acabei de valorar as proposições simples. Valorando as proposições simples, agora a gente vai valorar as proposições compostas. Então, no conectivo ou, será falso somente se ambas as proposições forem falsas. Então, na primeira linha ela vai ser verdadeira, na segunda linha vai ser verdadeira, na terceira linha vai ser verdadeira e somente na quarta linha ela será falsa, porque ambas as proposições simples são falsas, ok? Então agora, notem, tem um conectivo se então que não foi usado ainda, então eu tenho que usar entre a coluna A e a coluna do ou. Esquece a coluna G aqui, ó. Essa coluna G você esquece e vamos fazer o conectivo se então, buscando isso daqui. Perfeito? Então vamos lá. No conectivo se então, só será falso se a proposição A for verdadeira e A ou G for falso. Então vamos lá, ó. Verdadeiro com verdadeiro, então ela vai ficar verdadeira. Verdadeiro com verdadeiro, ela também vai ficar verdadeira. Falso com verdadeiro, ela vai ficar verdadeira. E falso com falso, ela vai ficar verdadeira. Então, logo na letra A, a gente já conquista uma tautologia. Então, se é uma tautologia, resposta certa já de imediato é a letra A. Agora, imagine o seguinte, oh meu Deus, e se tivesse na E, eu teria que fazer isso aí? Não, você presta atenção, faz a A, se não fosse, ia lá na E logo, para não ter, porque as bancas é o seguinte, ou é 8 ou 80, né? Ela coloca lá ou coloca lá embaixo para você se enrolar. Mas, treinem que vocês conseguem fazer essas tabelinhas rapidinho e não vai perder tempo. Mas também é o único assunto que a gente vai precisar, às vezes, usar tabela. Depois desse conteúdo, a gente não precisa mais ficar usando tabela, não. A gente vai conseguir fazer as questões, porque a gente já vai estar com nível mais alto, sem ter que usar as tabelas verdades. Claro que eu vou mostrar para você, eu vou mostrar como é que funciona com a tabela e como é que você resolve sem a tabela. Perfeito? Então, isso é muito importante. Então, ok. Então, a letra A já é a nossa resposta certa. Vamos partir para uma nova questão. Questão número 5, FCC, Agente Fiscal, Secretaria de Fazenda, do Estado de São Paulo. Vamos ver qual é a questão que tem para a gente aí. Considere as afirmações abaixo. O número de linhas de uma tabela verdade é sempre um número par. Opa, você viu que a gente viu isso no início do curso, né? Daqui a um pouco a gente vai comentar. 2. A proposição 10 menor que raiz de 10. Se somente se 8 menos 3 é igual a 6. É uma proposição falsa. Já já a gente comenta, vamos comentar item por item, tá? 3. Se P e Q são proposições, então a proposição se P, então Q ou não Q é uma tautologia. Tá vendo? Olha aí, mais uma vez a FCC cobrando uma questão que envolve tautologia. É verdade que se afirma apenas em letra A, 1, letra B, 2, letra C, 3, letra D, 1 e 2 e letra E, 1 e 3. Eu imagino que enquanto eu estava lendo, vocês já estavam resolvendo esses itens aí. Porque aqui vai falar número de linhas, na tabela verdade é sempre um número par, com certeza você já deve ter marcado isso daí. A 2 e a 3 é que vai te exigir um pouquinho mais de atenção. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar cada tópico separado e vamos resolver, não é isso? Vamos lá? Vamos ver. O tópico 1, vamos lá? O número de linhas de uma tabela verdade é sempre um número par, tá certo? Claro, vocês já marcaram aí, ó, tá certo. Lembra que no início do nosso curso, 2 elevado a n, 2 elevado a n, uma exponencial, perfeito, que a base é 2 por causa do verdadeiro ou falso, e toda exponencial de base 2, tá? Com n diferente de 0, vai gerar uma tabela sempre par, porque só existem as tabelas verdades com 2 linhas, 4 linhas, 8 linhas, 16 linhas, 32 linhas, e assim sucessivamente, sempre dobrando, de acordo com a progressão geométrica. Por isso que ela vai ser sempre par. Perfeito. Vamos ver a 2. Conectivo se somente se. Perfeito? Foi o que a gente viu nas aulinhas anteriores aí. 10 é menor que raiz de 10. Espera aí. O 10 não é menor que raiz de 10. Porque a raiz de 10 é 3, alguma coisa.
e 10. Então, logicamente, isso aqui é uma proposição falsa. Perfeito? 8 menos 3 igual a 6. Não, lógico que não. 8 menos 3 não é igual a 6. Então, também seria uma proposição falsa. Vocês lembram que no se e somente se, ou os dois são verdadeiros, para ela ser verdadeira, ou os dois são falsos por causa dos conjuntos idênticos. Então, se as duas proposições são falsas, ela recebe uma valoração verdadeira. Só que lá no item 2, lá, a FCC disse que era falsa. Então, esse daqui, ela está errado. Então, por enquanto, só temos a primeira que está certa. A segunda, ela está errada. Ok, vamos partir para a terceira. Eu vou mudar de plano aqui, perfeito, só para a gente ver aí o que vai acontecer. Terceira, se P e Q são proposições, então a proposição se P, então Q ou não Q, é uma tautologia. Bom, note-se que é uma tabelinha rápida. É claro que a gente consegue resolver isso aqui sem tabela, mas ainda a gente não está no nível ainda. Depois eu vou mostrar para vocês como é que resolvem sem tabela, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, quantas proposições simples? Duas, né? Que são P e Q. Beleza, então vamos buscar aqui nossa tabelinha para a gente montar. Então são duas proposições simples. Eu tenho aqui a proposição P, tenho a proposição Q, e procura as suas devidas negações. Eu não tenho negação de P, mas eu tenho quem? Negação de Q. Então, ela tem que aparecer aqui. Negação de Q. Agora, notem. Quantos conectivos vocês estão vendo? 1, 2. Então, eu tenho duas proposições compostas, a qual você coloca essa daqui, que está dentro do parênteses aqui, e lembra? Depois você a escreve todinha aqui, ó. Tá ali, ó. Se P, então, Q ou não Q. Perfeito? Então, ó, vamos começar a valorar, né? Vamos ver o que vai aparecer aqui. Verdadeiro, perfeito. Vamos ver o que vai aparecer. Verdadeiro. Depois, falso. Depois, falso. Lembrando, duas verdadeiras, duas falsas, não necessariamente nessa ordem. Bom, então vamos buscar aqui. Agora vamos valorar a proposição Q. 2 em 2, duas verdadeiras, duas falsas. Vamos colocar uma verdadeira, uma falsa, uma verdadeira e uma falsa. Também não necessariamente nessa ordem, lembrando que você pode mudar a ordem disso daí, ok? Só não pode haver a repetição de linhas e blá, blá, blá. Agora a gente vai negar a proposição Q. Se o Q é verdadeiro, o não Q vai ser falso. Se o Q é falso, o não Q é verdadeiro. Se o Q é verdadeiro, o não Q vai ser falso. E se o Q é falso, o não Q vai ser verdadeiro. Perfeito? Próxima coluna, conectivo. Se então. No se então, aqui no se então, a proposição composta só será falsa se a proposição P for verdadeira e Q for falso, devido à teoria de conjunto, ok? Que a gente está cansado de saber o porquê disso daí. Então lá, verdadeiro com verdadeiro, ela vai ficar verdadeira. Aqui, ó, verdadeiro com falso, ela fica falso. Falso verdadeiro, ela fica verdadeira. E falso com falso, ela também vai ficar verdadeira. Perfeito. Ok? Então, é agora que a gente vai saber se esse item está certo ou está errado, se é ou não uma tautologia, ou uma contradição, ou uma contingência, né? Então, vamos ver. Então, eu vou usar o conectivo ou nessa coluna aqui, com essa coluna aqui. Perfeito? Note que não há diferença de coluna. Você pode analisar de lá para cá ou daqui para lá, que a gente vai ver essa situação também de mudança de posição, tá? Lá dentro das equivalências. Então, vamos lá. Conectivo ou só será falso se ambas as proposições forem falsas. Dá uma olhada se ambas, tem algumas que são ambas falsas. Nenhuma. Significa que aqui vai ser verdadeiro, aqui vai ser verdadeiro, aqui vai ser verdadeiro, e aqui também será verdadeiro. Significa, então, que ela é uma tautologia. E o nosso item, ele está certo. Então, a nossa resposta é a letra E. Ué, professor, por que a letra E? Porque se você imaginar, quem está certo? A 1 e a 3. Somente a 2 está errada. E somente a 2 estando errada, lá na resposta E está dizendo, apenas 1 e 3 estão corretas. Está aqui, resposta letra E, apenas 1 e 3 são corretas,
porque A1 a tabela verdade é sempre um número par, e a terceira, essa proposição composta é uma tautologia, porque apareceu tudo verdadeiro, ok? E a gente vai ficando por aqui, e no próxima aula a gente continua com mais exercícios. E até mais, e estudem. Até breve.